Ok, pessoal, estamos todos sendo gravados agora, tá? Dando início ao segundo período da aula de hoje, falando a respeito, nesse momento, da intervenção, que não é uma regra, é uma exceção no nosso Estado. Pela autonomia dos poderes, pela independência dos entes federativos, e terminamos a aula passada a respeito de uma narrativa em que um certo município do Brasil, com problemas na área da saúde, com problemas na área da segurança pública, acabou sendo objeto de uma intervenção. Aí então voltamos agora e vamos tratar a respeito desse assunto. O que vocês acham? Agiu corretamente o chefe do Poder Executivo da União, sim ou não? Negativo. E ele agiu de forma equivocada por qual motivo? Porque ele não tem autonomia para agir no município, somente no Estado e no Distrito Federal. Maravilha. Então é isso, gente. Uma característica muito interessante é que quando nós falamos a respeito da intervenção federal perante um Estado-membro, para que ele chegue a ter uma atuação ampla dentro desse Estado, isso até é possível, dentro dos atos de competência do ente estadual. Mas existe a impossibilidade de haver uma intervenção da União diretamente em um município. O que a União pode fazer, como exceção, mas é possível, é a intervenção em um dos seus Estados-membros, e no Distrito Federal, e nos territórios, e nos municípios que estejam, portanto, nesse território. Mas no município de um Estado-membro, não há essa possibilidade da intervenção da União de forma direta, como outrora chegou a ser feito. Ou seja, foi inconstitucional. Isso, na verdade, foi um caso verdadeiro, viu, gente? O que aconteceu. E houve a intervenção federal no município do Rio de Janeiro, mas espera aí, não, a União não pode fazer a intervenção federal em um município. Não pode, mas foi um ocorrido que se deu dentro da história do Brasil, tá? Isso aí Então, fere os princípios da autonomia, né, professor? isso, e fere um dos princípios importantíssimos, que é o princípio da autonomia. Então, gente, é esse o comentário que eu tinha para fazer a respeito da intervenção nessa narrativa que eu coloquei, mas para fins de memorização de vocês, nesse sentido, que a intervenção federal pode se dar perante o Estado-membro do Distrito Federal e territórios, municípios desse território. Só que quanto aos municípios do Estado-membro, não pode haver a intervenção federal. Pode haver, no entanto, a intervenção do Estado-membro no próprio município, se o município não estiver cumprindo os requisitos. Não estiver cumprindo um dos pontos narrados no artigo 37. E agora vamos, então, desculpa, eu falei 37, na verdade é 34. Vamos para a Constituição. E para a página 127. Diz o artigo 34, a União não intervirá, olha só, aquilo que eu disse para vocês agora há pouco. A regra é a da não intervenção. A União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para, veja só, manter a integridade nacional, repelir a invasão estrangeira, por termo, que significa por prazo final, agrave comprometimento, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, reorganizar as finanças, suspender pagamentos, deixar de entregar aos municípios as receitas tributárias fixadas nessa Constituição, promover a execução de lei federal, assegurar a observância dos princípios constitucionais, como a forma republicana, como os direitos da pessoa humana e a autonomia municipal, e a preservação de contas da administração pública direta e indireta, dentre a aplicação do mínimo exigido na receita resultante dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, manutenção e desempenho dos ensinos e na educação dos serviços e da saúde,
Então, esses são os pontos entendidos como relevantes pelo nosso poder constituinte originário, objeto de algumas emendas constitucionais, a exemplo da emenda constitucional número 29 do ano 2000, tá? E lá no material acadêmico de vocês, o livro acadêmico, a partir da página 127, como eu disse para vocês, temos aqui, então, alguns pontos. O que seria manter a integridade nacional? O que seria repelir a invasão estrangeira? Então, eu vou passar de forma rápida isso com vocês nesse primeiro momento de aula, do que seria a explicação de cada um desses pontos do artigo 34, que fala da exceção à regra, mas da admissão, da intervenção federal nos estados, tá? E vou aproveitar que nós estamos em uma videoaula, deixa eu ver quem são os acadêmicos online aqui, só um segundinho. Vamos lá. Ângelo Luiz. Tudo ok aí, Ângelo? E os policiais falam, está no QAP? Tá sem áudio aí, Ângelo? O Ângelo tá sem áudio, o professor tá falando aqui que tá. Tá, ele falou aqui no grupo. Vamos lá, vamos pular o Ângelo Luiz, então. A Ana. Oi? Ô, Ana, aproveitando que a gente está aí até com um livro acadêmico, coisa bem simplesinha, passa para a gente, fazendo um favor, o que seria repelir a invasão estrangeira? Você poderia repetir novamente, fazendo um favor? Segundo até a previsão do próprio livro acadêmico, a partir da página 127, o que a gente tem que entender como a situação que possibilita a intervenção federal, a situação de repelir a invasão estrangeira. E aquela sequência do inciso 2. Professor, não estou conseguindo te ouvir, tá travando a chamada. O senhor poderia repetir novamente? Sim, eu queria que você passasse o que seria repelir a invasão estrangeira ou de uma entidade da federação em outra, segundo o livro acadêmico. O senhor sabe qual página que tá? 127 no meu livro. Qual página? 127 no meu livro. Acho que no seu também vai ser. Na página 127 está falando da União, Estados, Distrito Federal. Se eu fosse você, você quer saber? eu clicaria Ctrl F e escreveria repelir invasão estrangeira. Essa é a forma de a gente encontrar de forma rápida alguma coisa num PDF, faz o Ctrl F e você coloca a palavra que você quer pesquisar. Repelir invasão com S estrangeira. No artigo 34? Isso mesmo. Tá.
Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de Então, federação em outra, por ter um uhum. grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação, reorganizar as finanças de unidade de federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, e deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Isso, mas aí, para no inciso 2, aí no livro acadêmico, vai na página... É que é o seguinte, quando eu falo a página, não é a página do PDF, é a página do próprio livro, 127. A página 127 tem aí mencionado esse inciso 1 e o inciso 2 logo na sequência. Leia para a gente a respeito do inciso 2 do livro, fazendo favor. Que ele acaba explicando para a gente o que seriam essas situações de repelir invasão estrangeira e de uma unidade da federação em outra. No livro, PDF no caso, está na página 129. Repelir invasão estrangeira. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra. Certo? Uhum. Aí seria, no caso da invasão estrangeira, é dispensada a concordância do Estado, tendo em vista que avisa a reconstrução da integridade nacional em se tratando da invasão de uma unidade de federação em outra. A União poderá se utilizar na intervenção para impedir o ganho territorial em detrimento de outra unidade da federação ou imposição da vontade sobre ela. Bacana, é isso mesmo, pessoal. O que eu estou buscando é mais ou menos nesse sentido, que eu vou pedir para um acadêmico ou outro acabar fazendo comentário, a gente vai para a mera leitura, porque como tem uma autoexplicação desses incisos, é simplesmente isso que nós vamos fazer. Pegar a explicação do livro acadêmico para a gente ficar dialogando aqui durante essa aula ao vivo, tá? Obrigado, Ana. Nada. E vamos seguir a sistemática como a Ana fez. O Diego, online aí. Online. Ô Diego, fala pra gente então como que seria a possibilidade 3 aí do inciso 3, fazendo favor. Beleza. Por termo, agrave o comprometimento da ordem pública, nem toda desordem incidirá a intervenção, mas somente aquela considerada não usual e intensa, que evidencie transtorno na vida social, violento e de grandes proporções, não sendo necessário que se configure uma guerra civil para tanto. Pessoal, até pegando o exemplo, obrigado, tá, Diego? Quando a gente ouve falar que lá no estado do Pernambuco, os presídios estão com brigas entre facções dentro do próprio presídio, em que não há sequer a intervenção da própria polícia, porque quem tomou conta da administração interna do presídio, a administração, a anarquia, né, na verdade, dentro daquele presídio, foram as facções rivais. Quando nós escutamos que em determinado estado brasileiro, vamos pegar o exemplo de próprio Pernambuco, em que as autoridades policiais entraram em greve e nós começamos a ver que pessoas do bem, inclusive, entrando nas lojas e saindo com televisão, né, televisores, saindo com utensílios que, por eles saberem que a polícia não... Gente, aparentemente, pessoas do bem. E, de repente, quando eles se veem diante de uma situação que a polícia não está atuando, começam a ter comportamentos estranhos, inclusive, e pegando as coisas com a maior facilidade por conta do receio das pessoas que são donas daqueles estabelecimentos morrerem, terem contra si algo pior do que o furto, do que o roubo, etc. Vocês acham que isso seria um comprometimento da ordem pública de um Estado em relação à União? Na minha opinião, seria. E eu fico abismado pelo fato de não haver intervenção do Estado no município ou até mesmo na circunstância da União na relação dos Estados. A gente ouve passar uma coisa dessa na TV e eu fico pensando como que o chefe do Poder Executivo não toma uma providência. Porque até por conta do novo chefe do Poder Executivo da União atual no nosso Brasil, hoje em 2020, o Jair Bolsonaro, a
a autoridade, a disciplina, ela vem ganhando maior peso em detrimento da antiga visão do brasileiro, que é vamos dar o jeitinho brasileiro. Não que isso tenha caído por terra, porque o brasileiro jamais vai perder o seu jeitinho, né? Mas falando dentro da própria administração pública, em que isso é vedado, dar o jeitinho brasileiro, a gente passa para um momento que há um ar de superioridade dentro da organização hierárquica militar, que a gente, às vezes, até com certo receio, só que a gente tem essa consciência que agora a gente está diante de uma situação de uma pessoa um pouco mais autoritária da sua forma de expressão, de se manifestar, do que os antigos governos, que era mais populista. Só que na circunstância que eu até comentei como exemplo aqui no estado de Pernambuco, em que policiais estaduais estavam entrando de greve, o que é vedado, inclusive, da forma como eles estavam atuando, e não houve intervenção nenhuma, nem da União no Estado, nem do Estado em eventual município, né? Mas o que é esse por termo agravo e comprometimento? Por termo, existe o termo inicial e o termo final de qualquer coisa. O termo inicial da vida da pessoa humana é o nascimento com vida. O termo final da vida de uma pessoa humana é a morte cerebral. O termo inicial da constituição de uma pessoa jurídica de fins econômicos é o seu arquivamento na junta comercial. E o termo final é quando aquele distrato também é arquivado. O distrato que é o documento que põe fim à atividade empresária. E quando aqui nesse texto está falando por termo agravo e comprometimento, quer dizer o quê? É acabar com o comprometimento, é colocar fim àquele comprometimento. E é um dos motivos de intervenção. Só que por questão política, muitas vezes, gente, a gente se depara com situações como essa e eles não fazem essa intervenção, tá? Obrigado, Diego. O Eduardo se faz presente? A Eliane está por aí, Eliane? A Heloísa? Eliane, Heloísa. Ah, é verdade, né? Tem a Beatriz e tem a Franciele. Ô, Franciele, então, para você, então, eu gostaria que você lesse para a gente a respeito do inciso 4 de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, por favor. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes na unidade da federação. A hipótese ocorre no caso de poder estar impedido ou dificultando de funcionar, quando os membros do Poder Legislativo estiverem impossibilitados de exercer o poder, por decisão judicial, de se reunirem para deliberarem sobre o determinado projeto de lei. Então, vejam só, pessoal, é autoexplicativo, né, o texto. Alguém tem alguma dúvida a respeito? Vamos para o próximo inciso, então, não havendo dúvidas. O Marcos se encontra? E obrigado, Heloísa. Nada. Estou aqui, professor. O Marcos, lê para a gente, então, fazendo favor, o inciso 5. Tá. Reorganizar as finanças das unidades da federação. Suspender o pagamento da dívida fundada, compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos em função de desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos, por mais de 2 anos, salvo por motivo de força maior. Deixar de entregar aos municípios receitas tributárias determinadas pela Constituição Federal de 88, nos prazos estabelecidos em lei. E, gente, quando a gente vota em alguém para ser chefe do Poder Executivo,
principalmente, né, nessa questão aqui que a gente fala da intervenção, e a maior parte dela acaba entrando em jogo o exercício do poder executivo na administração pública, a gente acaba não entendendo que o sujeito, a pessoa que vai exercer a chefia do poder executivo, vai ter que ter uma habilidade imensa em diversos pontos, inclusive prestação de contas, inclusive o emprego mínimo tributário em determinados pontos. Não é simplesmente ser a pessoa que agrada a população, não é simplesmente ser a pessoa que cuida bem da própria pessoa jurídica de direito privado, porque gerenciar a administração pública é uma burocracia muito mais substancial, no sentido de que a pessoa privada toma a decisão do jeito que quer, na hora que quer, e age como quiser. Na administração pública, pelo princípio da legalidade, somente poderá fazer conforme as formalidades estipuladas na própria lei e tomar a atitude que a lei determina que ela tome, não conforme o seu livre-arbítrio, a autonomia da vontade, mas a autonomia do vínculo legislativo. Ou seja, a autonomia da vontade não é aplicada na administração pública, e mais do que isso daqui. Quando a gente fala em princípio da liberdade, quando a gente fala em direito à liberdade no âmbito da administração pública, é como se eu falasse assim: a pessoa pode fazer tudo aquilo que a lei manda fazer. É uma coisa praticamente inaceitável, né? A pessoa, no caso o administrador público, pode fazer tudo aquilo que a lei manda fazer. A minha liberdade é essa: eu tenho o direito de fazer tudo aquilo que a lei manda eu fazer. Entendeu? É um pouco estranho o princípio da liberdade da pessoa física, da pessoa natural, do meu CPF, o teu CPF, ou seja, nós, pessoas físicas naturais. Eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se a lei deixa em aberto, eu posso fazer. Se a lei me veda, eu não posso fazer. Então, tudo que a lei não me vedar fazer, não me proibir de fazer, eu posso fazer. Na administração pública é diferente. A administração pública somente poderá fazer aquilo que está na lei. O que não estiver na lei, ela não pode fazer. Entenderam? Então é bem diferenciado. E quando a gente fala aqui de reorganizar as finanças das unidades da federação, no caso suspender o pagamento da dívida fundada, dentre outros, por mais de 2 anos, dentre outros pontos, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias determinadas pela Constituição, quer dizer que o Estado-membro, o chefe do poder executivo desse Estado, ele vai ter que tomar algumas providências burocráticas que não tem nada a ver do diálogo com o povo, que talvez ele não esteja ou não estivesse preparado. Então, e se ele não fizer isso, haverá a possibilidade, inclusive, de uma intervenção federal. É muito comum nós ouvirmos falar o seguinte: professor, o prefeito aqui de Tangará da Serra, ele disse que vai suspender os ônibus municipais de irem até a Unemate. Por que ele vai suspender? Que coisa feia, né? O prefeito fazer isso, porque a pessoa mora aqui, tem o direito à educação, né? Olha para que coisa boa que é. E aí, de repente, ele fala assim, quando vai pesquisar um pouco mais a fundo, alguém quer fazer um comentário aí, enquanto eu estou falando aqui? Pode ficar à vontade, hein, gente. Às vezes alguém já até ouviu falar disso que eu estou comentando, sabe até mais do que eu, talvez, a respeito desse assunto. E aí, de repente, chega o prefeito e fala assim: olha, o governo não está passando verba. O governo não contribuiu para a compra não está contribuindo para o combustível, não está contribuindo para o pagamento dos servidores. Então, eu estou pagando pela manutenção do ônibus, eu estou pagando pela ida e vinda o combustível, eu estou pagando... E acontece que lá é uma faculdade estadual. Então, chega o ente municipal e fala assim: eu não sou obrigado a ter esse custeio para levar os acadêmicos para uma universidade estadual, eu tenho a obrigação de levar para a minha escola municipal. Ter ônibus aqui no trajeto da escola municipal. Não sou obrigado a ter um trajeto que chega até o âmbito de um nível de escolaridade superior estadual. Então, quem tinha que pagar isso aqui, ou quem teria que contribuir junto comigo, seria o próprio governo. E vamos imaginar que fosse uma verba obrigatória, conforme aqui está dizendo, e que o Estado não estivesse passando para o município. Aqui é só uma disputa política, né, gente? Que a gente às vezes ouve falar e a gente não consegue se aguçar muito bem.
a respeito do conteúdo. Mas nesse sentido que eu estou falando, e se por um acaso a Constituição determinasse que era para o Estado sim pagar essa tributação para o município e o Estado estivesse se atrasando por mais de 12 meses, etc., suspendendo os pagamentos? Olha, poderia haver uma intervenção federal no Estado se não estivesse cumprindo essa questão tributária estadual, tá? De repasse aos municípios. Nós já estudamos oportunamente a respeito das competências, né? Exclusivas, privativas, concorrentes, inclusive da competência comum no âmbito do Poder Executivo. O inciso 6, que é prover a execução de lei federal. Obrigado aí, Marcos. A Paula se faz presente? O Ricardo? Estou aqui, professor. Então, lê para a gente, fazendo favor, essa questão do inciso 6, da página, conforme foi falado aí, da 129 ou 130 já, né? Ok, professor. Aí é prover a execução de lei federal. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Nem todo desrespeito à lei enseja intervenção, mas somente nos casos em que sua inobservância gera prejuízo generalizado, em que não seja solucionado por meio de decisão judicial. O STF decidiu, todavia, que não constitui hipótese de intervenção federal. O não pagamento de precatória enquanto não há recurso suficiente para tanto e tendo o Estado que arca com as obrigações de igual hierarquia. Obrigado. Então, vejam, o Estado, quando fala o CNPJ do Estado-membro, é o CNPJ do Estado-membro, uma vez que uma pessoa ajuizou uma ação, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ajuizou uma ação contra o Estado, essa pessoa física ou jurídica teve procedente de julgamento da ação, trânsito em julgado, por exemplo, e o Estado-membro foi condenado. E aqui, então, nessa hipótese, é uma decisão judicial. Pode haver até uma ordem de pagamento. Vamos imaginar que o Estado, existe uma ordem de pagamento por força de que todos têm direito a medicamento e uma pessoa não tem condições de pagar pelo medicamento e conseguiu uma ordem judicial para que o Estado pague aquele medicamento, para que o Estado, num outro exemplo, conforme diz por sentença judicial, pague por aquela indenização. Ou então, havendo a questão de o Estado não estar cumprindo uma lei federal, não está executando o que está previsto na lei federal, ou seja, é atribuída tal competência para o Estado e o Estado ele não está exercendo os atos administrativos de sua competência. Então, ele está desrespeitando uma lei federal, existe uma ordem contra si, ele não está cumprindo, existe até uma sentença judicial transitada em julgado em seu desfavor e ele não está cumprindo por isso tudo. Existe a possibilidade, portanto, de uma intervenção federal, mas veja, não é qualquer decisão judicial que não esteja sendo cumprida pelo Estado que eventualmente vai ter uma intervenção federal. Tem que ser algo que abarque, que repercuta perante a coletividade daquele Estado-membro. Não é simplesmente por conta de uma parte que ajuizou uma ação contra o Estado em relação a uma parte, sem que haja uma repercussão geral na coletividade daquele Estado, que vai haver uma intervenção federal. Ok? Mas pode haver uma intervenção federal, se for uma repercussão substancial, sendo certo que foi comentado aqui em decisões do STF, que uma vez comprovado que o Estado não tem a capacidade econômica para cumprir os prazos dos precatórios, não haverá a necessidade de intervenção federal. Aqui eu confesso para vocês que, para quem pensa em concurso público, um dos melhores estados para se prestar o concurso público é no estado do Mato Grosso. Eu vim do estado de São Paulo e um agente da polícia, para começar, né, as pessoas do âmbito da segurança pública, eles começam como agente pensando assim a primeira mesma opção que eventualmente pode passar na cabeça de um acadêmico, de uma pessoa que pensa em concurso público no âmbito da segurança pública, seria de agente penitenciário.
E salário de agente penitenciário, salário de policial militar e até mesmo da própria Polícia Judiciária Civil não é de tanta relevância lá no estado de São Paulo. Eles têm uma arma na mão, só que o salário muito baixo. E a comparação do salário de um agente da segurança pública no estado de São Paulo para um agente da segurança pública aqui no Rio de Janeiro, oh, meu Deus, cabeça no Rio de Janeiro, aqui no estado do Mato Grosso, é muito diferente. Aqui um agente policial, quando se aposenta, policial civil, por exemplo, sem ser um delegado de polícia, quando se aposenta com proventos ali, vencimentos de aproximadamente 15 mil reais. No estado de São Paulo, para conseguir se aposentar com um vencimento ali perto dos seus 6 mil reais sem ser um delegado de polícia, é muito difícil. É uma diferença muito grande entre essa questão mesmo, entre um estado e outro na questão da remuneração, tá? E aí, quando a gente fala, o estado do Mato Grosso tem uma verba tão alta no pagamento dos seus servidores públicos que recentemente chegou, mesmo o chefe do Poder Executivo tendo feito um acordo com alguns servidores estaduais de atualização do valor do salário dos servidores públicos, ele não estava atualizando para ficar equivalente, né, inflação, etc., porque ele disse que ele não tinha dinheiro mais em caixa, que ele não tinha mais dinheiro, que estava gastando mais que 50% de toda a renda do Estado com pagamento de servidores públicos, de agentes públicos. Então ele disse que por conta disso daí ele não iria promover a atualização dos valores de vencimentos dos seus funcionários, seus agentes públicos. E aí greve de professor de Unemat daqui, greve de outros setores acolá, por conta disso daí, porque o governo não estava cumprindo o compromisso. Mas por que ele não estava cumprindo? Porque ele não tinha o dinheiro em caixa, segundo a alegação dele. Porque ele falou que não tinha dinheiro em caixa, mas para membros do Poder Legislativo ele fez a atualização. Então, por que para a Assembleia Legislativa ele faz a atualização e para professor ele não faz a atualização? Tem coisas que a gente não consegue entender na política, né? Ou a gente entende e deixa passar da mesma forma. Nós temos o inciso 7. Inciso 7, a Thalita poderia ler para a gente? Oi? Oi, Thalita. Lê para a gente o inciso 7, que está na página 130, se eu não estou enganado. É assegurar a observância dos seguintes princípios sensíveis. Tá. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direito da pessoa humana em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, autonomia municipal que impõe aos estados o respeito ao poder de autogoverno e auto-organização e auto-administração dos municípios, prestação de contas na administração pública, direta e indireta, dos termos do artigo 75, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendido e proveniente das transferências na manutenção e desenvolvimento do sistema e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, vejam só, pessoal, até prestação de contas. Obrigado, tá, Thalita? Até prestação de contas, o chefe do Poder Executivo tem que fazer perante o Estado. Vejam, o município tem que fazer perante o Estado-membro. O Estado-membro tem que fazer perante a União, até por conta da responsabilidade, né? Filme Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Vimos aqui, então, gente, algumas situações em que há a possibilidade de uma aplicação da exceção à regra que provoca, portanto, a intervenção federal da União nos Estados-membros. E aí fica uma próxima pergunta que vocês podem anotar agora no caderno, fazendo favor. Eu agradeço a todos que participaram da aula, tá? Obrigado mesmo. E anote a seguinte pergunta no caderno. Quais são as espécies de intervenção
Quais são as espécies de intervenção? E são 3, conforme a gente pode ver na sequência do próprio material. Você pergunta, por favor? A pergunta foi: quais são as espécies de intervenção? A intervenção ela pode se dar de forma espontânea ou de ofício, é a resposta agora, tá, pessoal? A intervenção pode se dar de forma espontânea ou de ofício. A intervenção pode se dar de forma espontânea ou de ofício. Pode ser provocada, uma das formas espontânea ou de ofício, vírgula, provocada. Vírgula, esta por solicitação ou por requisição. Esta por solicitação ou por requisição. Esta por solicitação ou por requisição. Vírgula, inclusive por representação. Inclusive por representação. Inclusive por representação. Aí eu peço para vocês a leitura oportunamente do livro acadêmico a respeito desses pontos que eu comentei com vocês. Eu vou passar agora a leitura do artigo 35 da Constituição Federal, que diz assim: o Estado não intervirá em seus municípios. Então, veja, o Estado não intervirá em seus municípios, ou seja, a regra é a não intervenção, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, inciso 1, deixar de ser paga sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Então, o que a gente ouve falar muito? A gente ouve falar muito de, geralmente até entre os estados devendo para a União, eles renegociam as dívidas. Mas também pode o município negociar e renegociar com o estado membro. Só que se por um acaso o município negocia ou renegocia com o estado membro e por 2 anos não efetua o pagamento dessa negociação, dessa renegociação, pode haver uma intervenção federal. E qual vai ser a legitimidade? Preste atenção, gente, a pessoa foi eleita para prefeito, para prefeita de um município, e de repente chega o estado e fala assim: estou fazendo uma intervenção federal. Aquela pessoa, o mundo político dela desabou. Provavelmente essa pessoa nunca mais vai conseguir ser eleita nem para vereador do município. Não que eu estou menosprezando
um vereador. Mas o que eu falo é porque, no meu entender, é mais difícil ser eleito para chefe do Poder Executivo Municipal do que para vereador. Vereadores nós temos ali, vamos supor, 10 cadeiras, enquanto que para prefeito nós temos uma cadeira só. Inciso 2, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, mais uma responsabilidade, aquela que eu tinha comentado com vocês, né? Não é simplesmente ser eleito pelo povo, tem que saber exercer uma boa administração. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido pela Receita Municipal na manutenção do desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde, ou seja, existe um mínimo tributário a ser empenhado tanto na saúde quanto na educação. E se por um acaso o Estado-membro não fizer isso, e agora nessa circunstância que nós estamos falando é do Estado no município, se o município também não fizer isso, haverá uma responsabilidade tal que possibilita a intervenção estadual no município, ok? E aqui, pessoal, o artigo 36, ele acaba colocando um pouquinho do que eu comentei com vocês, sem especificar muito quando que se dá a representação, quando que se dá a requisição, quando que se dá a solicitação. Então, aqui no artigo 36, ele acaba comentando um pouquinho mais como que se dá essa formalização, especificando os incisos e especificando qual o procedimento. Então, veja, o inciso 1 do artigo 36 fala da solicitação. O inciso 2 do artigo 36 fala da requisição. O inciso 3 do artigo 36 fala da representação. Então, vejam, é interessante que vocês façam a leitura desses artigos que eu mencionei para vocês, artigo 34, artigo 35 e artigo 36. Façam a releitura deles também, e vocês acabem vinculando quais situações do artigo 34, ou seja, no caso de intervenção federal no âmbito estadual, que gera a possibilidade de uma intervenção por solicitação, que gera uma intervenção por meio da requisição e a terceira possibilidade por meio da representação, tá? Lendo o material de vocês e lendo a própria legislação, vocês vão chegar a uma memorização. E o interessante é que no exame da ordem, eles vão trocar as palavras. Eles vão falar de intervenção federal por requisição e vão colocar uma hipótese de solicitação. E todos esses pontos, a leitura vocês têm que fazer para memorização. Porque se um dia, no seu exame da ordem, no seu concurso público, cair a palavra requisição, solicitação, se nós falarmos até da convocação, vocês vão ter que saber quais situações que são cabíveis em cada uma. E eu aqui na sala de aula, simplesmente fazendo a leitura para vocês agora, eu acho que vocês não vão memorizar. O interessante seria vocês fazerem a leitura, conforme eu disse, inclusive a releitura, conforme eu também já disse, dos artigos 34, 35 e 36 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Maravilha! Posso falar para vocês? Nós estávamos aqui tratando de alguns pontos que, inclusive, são pontos revistos por vocês no Direito Constitucional 2. Aqui nós estamos diante do Direito Constitucional 1. O Direito Constitucional 1, ele basicamente vai tratar do artigo 1º até o artigo... Deixa eu ver se é até o artigo 15, até o artigo 17. É até o artigo 17, se eu não estou enganado. Então, gente, a partir de agora, provavelmente, nós vamos passar a fazer a leitura do artigo 1º até o artigo 17. Daqui até o término do segundo bimestre, até nós encerrarmos o direito constitucional, na verdade, direito constitucional 1, nós vamos estudar do artigo 1º até o artigo 17 da própria Constituição da República Federativa do Brasil. Ok? Já fizemos a leitura do artigo 1º, já fizemos a leitura do artigo 2º, 3º, mas de forma introdutória. Vamos dizer que a partir de agora a gente termina até de tratar tanto do ponto de vista doutrinário e passamos a ver mais o ponto de vista específico, ou seja, paramos de ver num aspecto tão geral e passamos a ver num aspecto mais positivista,
mais objetivo a respeito desse conteúdo, tá? Por esse motivo, eu me abro a alguma pergunta ou outra do que vimos no primeiro período, no segundo período, e até coloco à disposição para a gente. Eu passei para vocês um vídeo para vocês assistirem, espero que vocês tenham assistido no horário do intervalo, falando da diferenciação ali entre presidencialismo e parlamentarismo, ambos tratados como não como forma de Estado, não como forma de governo, não como regime de Estado, não como regime de governo, mas sim como sistema de governo. Ou seja, como que vai se dar a política no âmbito estadual, Estado que eu falo, país, né? E aí vocês devem ter assistido, então, e viram algumas importantes diferenciações ali, quando é apenas uma pessoa exercendo o chefe de Estado e o chefe de governo, a chefia de Estado e a chefia de governo, presidencialista, quando duas pessoas, uma exercendo a chefia de Estado, outra exercendo a chefia de governo, estamos falando do parlamentarismo, geralmente falando. Vimos ali que no presidencialismo, em regra, eleições por prazo fixo determinado e existindo a possibilidade de reeleição. E quando a gente fala de parlamentarismo, a gente se encontra numa situação em que o Congresso Nacional faz a sabatina, faz a colocação desse representante do povo, ali como primeiro-ministro, geralmente assim chamado, conforme eu disse para vocês, se o nome colocado for presidente, eles podem mudar o nome, mas o exercício ali, geralmente do primeiro-ministro, é como se fosse o do chefe de governo, tá? Então, pode ser chamado de presidente, pode ser chamado de primeiro-ministro, geralmente é chamado de primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ele não tem um prazo certo, ele pode durar pouco tempo ou bastante tempo, vai depender se ele estiver ao agrado do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, sim, é aqueles colocado pelo povo. O primeiro-ministro colocado pelo Congresso Nacional, colocado pelos parlamentares, na verdade. O Congresso Nacional é um nome muito brasileiro aqui, né? Vamos manter isso aqui lá no parlamentarismo. O primeiro-ministro escolhido pelos parlamentares. E aqui, quando a gente fala do presidente, ele é escolhido pelo povo. Alguma colocação a mais aí a respeito das diferenciações? Chegaram a ver o vídeo? Querem fazer algum comentário antes de a gente ir, então, para a unidade 3? Porque nós terminamos a unidade 2 nessa aula e vamos passar agora para a unidade 3. Sem perguntas mesmo? Professor, Pois não? Thalita aqui. Oi, Thalita. Me explica por que você falou sobre você ser a favor do parlamentarismo, ou foi presidencialismo que você falou? Não, eu falei que eu achava o parlamentarismo... Eu acho mais adequado o parlamentarismo, embora eu acredite que o presidencialismo o Brasil esteja dando certo. Eu falo que o presidencialismo está dando certo no Brasil, entendendo que o Brasil é uma democracia em formação. Uhum. É porque eu penso da seguinte forma: não existe eu falar assim, a democracia é isto.
e o que não for isto está errado. Eu acredito que cada estado, quando eu falo cada estado, é cada país aqui desse planeta Terra, ele pode formular uma democracia dentro dos princípios gerais de forma a ser adequada a cada ponto, a cada território. Então eu penso assim, que a democracia do Brasil é uma democracia em formação. O Brasil é um estado muito novo. O Brasil ele se tornou uma república em 1891. Então nós estamos agora em 2020, indo para 2021. A partir de 1891, o Brasil se tornou uma república, pensando num Estado democrático de direito, e nós estamos com pouquíssimos anos de vida, porque nós estamos falando de um país, de um Estado, para se falar que nós seríamos exemplo para todos os estados do planeta Terra. Então, por mais que a nossa democracia ela esteja em formação, Mas acredito eu acho que não vai abrir mão, né, do presidencialismo, né? Eu acredito também que pela nossa falta de educação política, porque no meu modo de entender, as pessoas, os brasileiros, não estou falando que eu sou especialista, que eu sou doutor, que eu sou pós-doutor no assunto, mas se você falar o que envolve política para um brasileiro, o brasileiro não vai saber te explicar. A maioria dos brasileiros. Quando chega um brasileiro e fala assim, eu acho um absurdo o voto ser obrigatório, é porque justamente ele nem sabe o que é política, para ele situar a importância que tem ele ter o direito ao voto e ele ter a consciência que ele tem que exercer e praticar a sua vida política também. Porque uma fala que é muito comum, é que o problema de nós não lermos é que a gente se submete à verdade de quem leu. Então você se torna alguém subordinado, o seu conhecimento é um conhecimento subordinado àquele que estudou. Então quando você não estuda, você tem que aceitar o que aquela pessoa que estudou falou para você, porque você não pesquisou, porque você não se aprofundou. E o brasileiro, quando fala assim, o que é política para um brasileiro, o brasileiro não consegue entender que a nossa Constituição é um documento de organização político-administrativo do nosso Estado, em que é feita a previsão de quais são os poderes, quais são os direitos individuais, quais são os direitos sociais, como que vai se dar o regime administrativo e econômico do nosso Estado e como que eu posso exercer e ter assegurados os meus direitos. Eles pensam que a Constituição é meramente o documento mais importante do Estado, só que eles acabam não fazendo a interpretação da importância que está a materialidade da Constituição, a importância de você praticar aquilo que está no papel. Então, dentro da questão do brasileiro não aceitar o parlamentarismo e ficar no presidencialismo, é porque é muito cômodo. É muito cômodo eu escolher uma pessoa e achar que aquela pessoa vai se tornar o Superman ou a supermulher porque eu escolhi. Só que não, quando as pessoas falam assim, nossa, eu votei no Bolsonaro e estou arrependido, eu votei na Dilma e fiquei arrependido, eu votei no Lula e fiquei arrependido, eu votei no FHC e estou arrependido, votei no Fernando Collor e estou arrependido. Por que as pessoas falam isso? Porque as pessoas votam no político entendendo que o político tem que fazer o que é da vontade do povo, só que o povo não sabe o que é a Constituição. O povo não sabe que não é a vontade particular dele, que é o que o presidente tem que se submeter, mas sim na vontade da coletividade. E a Constituição do Brasil é uma das melhores do planeta Terra. Eu quero morrer e não quero ver essa Constituição sendo trocada por outra Constituição, de tão boa que a nossa Constituição é. E o presidencialismo é o mais cômodo. Realmente é o mais cômodo. E assim, dentro de como que a gente vê nas notícias passando aqui no Brasil, como que o Congresso Nacional se comporta, para falar a verdade, eu prefiro também que seja o sistema presidencialista dentro da realidade política nossa agora. Porque você pode até tentar encontrar uma pessoa que seja justa, sabe? Agora, você conseguir, do jeito que é o sistema do nosso Congresso Nacional atual, com 513 deputados, com 81 senadores, já com uma história de corrupção dentro dela formada, em que nós vimos isso passando nos jornais em 2015 para cá, eu confio muito menos no parlamento
e muito mais no presidente. Então, para a gente, para o brasileiro, é melhor por conta disso, porque se nós deixarmos, então, para o parlamento escolher o nosso chefe do executivo, aí que a coisa vai ficar feia. Porque hoje a gente consegue até ter um presidente que o povo escolhe brigando com o Congresso Nacional, brigando com o Poder Legislativo, e é por isso que eu falei para vocês da importância de se escolher os votos pro Poder Legislativo, porque a democracia, o principal ponto dela é o Poder Legislativo, não é o Poder Executivo. O Poder Executivo ele não vai conseguir executar, administrar publicamente o nosso Estado se o Legislativo não concordar com isso. E só que lá dentro do Legislativo, a gente tem os representantes do povo, só que a grande maioria deles, no meu entender, eles acabam tendo interesses particulares a respeito de vou votar a favor disso ou vou votar contra aquilo. Eu não vejo assim que eles estão representando o povo de uma forma digna que a gente merecesse. Eu ia falar isso para você agora. Infelizmente, assim, agora pela doutrina, o que é parlamentarismo e o que é presidencialismo, eu iria para o sistema parlamentarista. Dentro da nossa realidade, eu confesso que eu estou junto com o povo brasileiro. Mesmo eu tendo um pouquinho de noção de política, eu acho que realmente o sistema presidencialista é o melhor, dentro da nossa realidade. Se fosse para a gente pensar que aquele que a gente colocasse até dentro de um sistema um pouco mais misto, uma pessoa mais próxima nossa, não que eu votasse num cara que eu nunca vi para ser um senador ou um deputado federal, que eu nunca tive nem contato com ele, se o sistema nosso fosse alterado, eu acho que o melhor seria o parlamentarismo. Mas como o nosso sistema é do jeito que é, já tem uma raiz na corrupção plantada dentro do Congresso Nacional, no meu entender. Oi? Eu acho difícil mudar, hein? Eu também acho. Porque isso daí vai fazer tempo, não é? Desde que ano? Olha, da nossa Constituição... não, o presidencialismo há muitos anos, né? Não, do parlamentarismo. No Brasil a gente teve... Desculpa, não entendi. Do parlamentarismo. Então, mas qual foi a pergunta? Que vem no lugar do presidencialismo. Mas aí teria que mudar teria que haver uma... Professor, tá cortando. Tá? Para mudar a forma de governo, deveria haver uma alteração do Congresso Nacional, para tanto. Sim. Já houve essa possibilidade no Poder Constituinte derivado revisor. A gente não quis. Na verdade, a gente está falando de forma de governo e agora o sistema de governo, né? No sistema de governo, tem quem acredite que pode o Congresso Nacional mudar isso daí, por emenda constitucional. Tá? Professor? Pois não? Só para fazer um comentário aí, já que a gente entrou nessa questão de política e eu sou um adepto dessa discussão, tenho a minha convicção política, né? Tudo. Não vou expressá-la aqui, tá? Mas, por exemplo... Até porque alguns pontos aqui eu comentei é de opinião pessoal mesmo. Foi não só doutrinário, não. Eu falei alguns pontos pessoais aqui, viu? Isso aí eu confesso. Sim. Não, porque, por exemplo, eu vou fazer 35 anos agora, né? Então, assim, sou relativamente novo, mas em relação à turma aí, eu acho que eu já sou um dos mais velhos. Mas vamos lá. Eu estou prestes a vivenciar uma pandemia e 3 impeachment, né? Porque foi o do Collor, o da Dilma, e a gente corre risco de abrir o do Bolsonaro, né? E eu me recordo muito bem quando eu ainda fazia faculdade de administração, que eu chegava da faculdade às 11 da noite e sempre assistia a TV Senado ou a TV Câmara, né? E aí existiam ali vários embates, né? Principalmente o Arthur Vigílio, que hoje é prefeito de Manaus. Ele era um debatedor ferrenho contra o Lula na época, né? E, assim, ficou muito claro que o Lula teve uma governabilidade por conta, infelizmente, dos acordos que foram feitos, né? Hoje ele paga o preço por isso, né? A Dilma teve uma certa governabilidade enquanto ela conseguiu atender os interesses do Congresso. A partir do momento que ela deixou de atender os interesses, ela sofreu impeachment, né? Eu acredito que ela sofreu impeachment tanto mais pela perda da governabilidade do que pelas acusações de crime de responsabilidade, né? Até que se prove o contrário agora em relação ao Bolsonaro,
São crimes tão quanto maiores para justificar o impeachment dele, quanto foram justificados para fazer o impeachment da Dilma. Mas qual que é o problema disso aí? A gente vive, infelizmente, num parlamentarismo que ele é disfarçado, né? Existe a figura do presidente, que se ele se ele não atender o interesse do Congresso, ele não aprova lei, ele não aprova projeto, né? E a gente já está vendo, pelo que eu vi nas últimas 48 horas, o Centrão, que hoje é o fiel da balança, né? Não é nem a direita nem a esquerda, mas é o Centrão ali, né? Que ele vai ser o fiel da balança. Enquanto está todo mundo discutindo a pandemia e discutindo agora essas denúncias, a gente vê que o Centrão já falou, não, calma aí, não é bem assim, a gente tem que primeiro cuidar agora da pandemia para depois se preocupar com uma questão de impeachment, que ela é muito séria. Então, assim, é algo muito complicado, né? E, como o senhor disse, a gente precisa aprender a votar nos deputados e nos senadores para ir partir para o presidente, né? Mas, enfim, era só um comentário que eu gostaria de fazer só. É um bom comentário, é totalmente prudente e condiz com a realidade. Nesse sentido, sim, os seus comentários. E só para fazer um adendo, o crime de responsabilidade, ele, diferentemente do fato típico do direito penal, que é bem objetivo, nós temos algumas circunstâncias que são termos gerais do que pode ser reconhecido como um crime de responsabilidade. E o interessante é que quem vai decidir isso no final das contas é aquele órgão que foi eleito para ser o julgador na função atípica de julgamento, que vai ser o Senado Federal, depois de apresentado pela Câmara dos Deputados Federais. Então, da mesma forma que você falou que foi Fernando Collor, que foi Dilma Rousseff, e que agora tem a possibilidade de ser o Jair Bolsonaro, quem vai decidir se ele está ou não praticando ali um crime de responsabilidade para sofrer uma sanção administrativa da perda da função, que não preciso... olha só, não vai até o fórum, não vai até o juiz de primeiro grau, não vai até a recurso que nem o Lula passou no âmbito criminal. Quando a gente fala em crime de responsabilidade, nesse sentido, que ele tem a chance de perder o exercício da função, ou seja, sai da função de chefe do Poder Executivo da União, quem vai decidir se existiu ou não existiu é o Congresso Nacional. E com certeza, no Brasil, é impossível uma pessoa nascer e morrer sempre tendo sido uma pessoa com práticas de atos lícitos, porque no Brasil existem leis para mais de metro, muitas leis, muitas exageradas leis. E dentro dessa prática do governo, por exemplo, ele mesmo ali, chefe do Poder Executivo, sem máscara, dentro das recomendações do Ministério, até de organismos internacionais, ele ali dentro, entre aspas, da quarentena, e vai em manifestação pública. Então, tem diversos pontos que você pode analisar para ver que ele praticou crime de responsabilidade, inclusive na última manifestação que ele deu a respeito do ex-ministro da Segurança, o Sérgio Moro, ele também pode ter praticado ali algumas infrações que pode ser tido como crime de responsabilidade, vários pontos, né? E dentro existem diversas regras aí que enquanto ele for o chefe do Poder Executivo ele não pode ser processado, salvo, né, não pode ser preso em flagrante, tem várias regrinhas aí básicas a mais que isso daí, mas é verdade. Um ponto que você comentou, que nós vivemos um parlamentarismo disfarçado, isso é a pura verdade. E aí o que acontece? O problema é que, mesmo sendo um parlamentarismo disfarçado, que não tem nada mais ser chamado dessa forma, se pelo menos os influenciadores dentro, aqueles que fossem eleitos e conquistassem dentro do Congresso Nacional o poder de influência, agisse para o bem comum, para a coisa pública, para o interesse público primário, o problema é que a gente vê que no Brasil a gente não tem essa história. A gente não alcançou, a gente está em formação ainda. Então, eu achei bem bacana as colocações que você fez. E, assim, só para falar do impeachment, foi a primeira vez no Brasil que um presidente foi eleito como Jair Bolsonaro foi eleito, por conta da influência das redes sociais, por conta do mundo digital. Nunca isso aconteceu. Eu acredito que em nenhum estado, o Brasil e o Jair Bolsonaro, talvez, não, por mais que ele não tenha sido o primeiro, no Brasil, pelo menos ele foi o primeiro.
Mas, assim, eu acredito que o fato de o povo não poder estar indo às ruas, isso faz com que o próprio Congresso Nacional interprete ali que não vai valer a pena ficar pensando em projeto de impeachment, proposta de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Eu acredito que vai ser só falácias, só perda de tempo, porque sem povo podendo ir à rua, eu acho que só pelo meio digital a gente não consegue impeachment de... Não vai ter força, assim, o impeachment de um presidente. Mas, do mesmo jeito, a gente teve a eleição do primeiro por força digital, né, online, agora. Então, pode ser que isso aconteça. Eu acredito que isso não vai acontecer. O terceiro, não. Mas tem a possibilidade, sim. E é uma força que o Brasil passou até para os outros estados, né? Que a gente vê propostas de impeachment em outros estados, coisa que não acontecia, e no Brasil, como teve 2, e vamos imaginar ali, em menos de 30 anos, né? Então, já tiveram 2, né? Concretizados em menos de 30 anos, os estados vizinhos estão até olhando para isso, sim. Gente, é isso aí. Então, fica a dica, na hora de votar, você curte qual partido? Tenta votar em todos do mesmo partido, achar os melhores. Perfeito, você não vai encontrar. Não existe político perfeito, não existe político Deus, deusa, não existe. Então, tente votar. Eu sou adepto de qual partido? Procure os melhores daquele partido. Não fica assim, eu vou votar num do PT, no outro do PSDB, no outro do MDB, porque aí perde, aí acaba perdendo, né? É minha opinião. Gente, então alguém tem mais alguma manifestação para fazer? Porque pelo horário até, acredito que eu vou pedir para vocês efetuarem as respostas do Faça Valer a Pena. Repito mais uma vez para fazer as atividades online, tá? É cobrança da coordenação, da direção da nossa faculdade. Por favor, façam isso. E já comece a leitura da unidade 3 também. E busquem aí a pesquisa no âmbito político, gente, para a gente acabar tendo a chance de conversar com as pessoas, porque quando a gente faz direito, as pessoas passam a dar um pouquinho mais de importância na nossa opinião, às vezes para você saber se manifestar um pouco melhor quanto à questão política ali dentro do que é bom, né? Dentro do que é bom. E fico aqui aberto a perguntas, se não dou por encerrada a aula de hoje, tá, pessoal? Um forte abraço, obrigado pela participação de todos vocês e obrigado até pelas manifestações. A aula dialogada fica muito melhor do que eu ficar no método clássico aqui. Obrigado mesmo pela participação de vocês, tá?